Por que que há quase 6 anos eu escolhi trabalhar como copywriter? Escolhi mergulhar nesse meio, assim, de marketing digital, coisa do tipo, deixando duas profissões para trás. Engenharia civil, que eu vim de escola pública e 3 anos praticamente estudando como multidata para entrar numa instituição federal e virei as costas para engenharia. Músico, trabalhando há mais de década quando eu comecei a estudar sobre copy, depois virei as costas, entre aspas, para música, pelo menos nesse viés profissional de viver na noite como músico e tal. Por que que eu fiz isso? E abracei copy, assim, sabe? É o que eu vou trazer nesse vídeo, eu acredito que vão te suscitar aí, vamos dizer assim, levantar algumas provocações, algumas reflexões, é justamente o intuito desse vídeo. Ainda mais que eu tô com saudade de bater um pouco desse papo, um pouco mais amplo, vamos dizer assim, porque eu tenho trazido muitos conteúdos aqui técnicos mais quadrados aqui pro canal. Enfim, e vou até dar uma ajeitada e botei a camiseta folhal aqui que eu gosto de dizer para gravar esse vídeo. E eu comecei a estudar copy basicamente no meio da graduação. Que no meio da graduação eu já via que, pô, era quarta-feira, eu tava indo fazer uma prova, tava indo pra aula, tava indo, seja lá o que for, estudar cálculo, concreto armado, e tava indo com o violão nas costas por causa que tinha ensaio, que tinha que tocar depois, sabe? Tocava às vezes de quarta a domingo, ensaiava segunda, ensaiava terça, depois tocava. Enfim, faculdade basicamente inteira foi assim. E, pô, eu vi essa discrepância, sabe? O gosto de, pô, música e engenharia. E eu só pensei assim, objetivamente, cara, como que eu vou sustentar uma parada ao longo da minha vida que eu não goste de estar fazendo, que eu não me veja, que eu não me encontre realmente fazendo. É uma coisa que pra mim é inadmissível, sabe? Por mais que, pô, eu tenho um gosto, eu acho legal, eu entendo perfeitamente que nem tudo na nossa vida serão flores, nada. Por mais que tu ame o que tu faz, assim, de paixão, seja enlouquecido pelo que tu faz, pelas coisas que tu executa diariamente, seja lá o que for, vão ter pepinos, vão ter buchas, espinhos, sem dúvidas, sabe? Em tudo, em tudo. Nem tudo são flores. Isso em tudo. Mas, pô, na maior parte do tempo tá meio desgostado com a parada, não ter. É bem essa palavra, mas não ter tesão assim pela coisa, sabe? De cacete, eu vou fazer aquilo, eu vou executar aquilo, que massa, que nossa, se eu não ganhasse R$ 1, mesmo assim eu ia estudar isso porque eu acho interessante, eu ia me debruçar sobre isso pra querer me desenvolver, pra ser melhor nisso e tal. E, cara, não vi isso na engenharia. Embora eu acho super interessante, eu gosto, eu seja um cara de exatas também pra caramba, muito forte nesse sentido, um cara analítico, enfim, tenho muito esse lado forte, mas eu, cara, a engenharia não é pra mim. Pra vida, sim, não é. E eu acredito piamente que a gente não consegue se desenvolver no máximo potencial que cada um de nós tem, senão fazendo coisas que a gente realmente se encontra fazendo, que a gente se vê, que a gente gosta de estar fazendo, que eu tô realmente presente aqui fazendo essa parada, mergulhando e não, pô, queria estar fazendo tal outra coisa. Não, eu queria estar aqui, realmente é isso que eu gosto de fazer, sabe? E como eu disse, mesmo nos momentos de, pô, tem um espinho aqui pra tirar, tem um calozinho que eu tenho que apertar, tem, sabe, nos pepinos do ofício. E, cara, pô, vendo isso, sabe, não tem como desver. Ia ser eu mentir pra mim e ficar frustrado assim ao longo da minha vida. E eu falei, cara, não é isso. Não é isso. E aí, pô, tu tem duas veias muito fortes em relação à música, em relação à engenharia. Um viés criativo pra cacete, música, nossa senhora, e engenharia, uma parada totalmente analítica. E aí um amigo meu chegou pra mim na metade da faculdade, ali por meados de 2020, chegou e disse pra mim, Arthur, tu já viu sobre copy? E eu comecei a estudar sobre parada. Porque, cara, tu escreve e tu ganha dinheiro. Geralmente a gente vem com umas promessas assim, né? Pô, tu escreve e tu vai ganhar dinheiro. Tu vai escrever uns textinhos aqui, vai ganhar dinheiro, churrios de dinheiro. Escreve sem internet, escreve sem computador, escreve sem dedo, escreve, sabe, vai ganhar muito dinheiro e tal. E a gente normalmente vem com essas promessas mirabolantes pro digital. Só que, mesmo com o pé no chão, por causa que eu já tinha tido algumas experiências em outros mercados, coisas desse tipo, eu já. E a gente também, estando no meio, e eu não sou muito bobo pra coisa, eu já vim com o pezinho no chão, sem promessas muito mirabolantes e tal, mas a gente normalmente vem com esse viés de, pô, descobrir uma nova profissão, ter liberdade geográfica, ter isso, ter aquilo, pô, legal. Aí eu comecei a mergulhar, comecei a ver devagarinho. Na época eu estagiava numa empresa de reformas de alto padrão e a música em paralelo, fortíssimo pra caramba. E aí eu comecei a mergulhar devagarinho no marketing da empresa, sabe? Fazia projeto, ia para a obra e depois ia para o marketing da empresa, mexia ali e tal, em algumas coisas, devagarinho. Ah, tinha um amigo meu que eu descobri que era gestor de tráfego já fazia uns anos, dei um toque para ele, me apresentou um outro cara, fui me envolvendo nos lançamentos, nos perpétuos e as coisas foram acontecendo assim, beleza. Mas por que que eu resolvi de fato entrar nesse meio, sabe? E justamente pela junção das duas coisas. Eu sou um cara que, pô, se eu tenho lembrança de alguma coisa que está presente em todos os períodos, os tempos da minha vida, é o estudo.
é buscar saber das coisas. Eu sou um cara que eu sempre, por natureza, eu sou muito curioso, eu sempre busco querer saber das coisas, sabe? E eu, em contrapartida, eu sempre li muito, li muito. Então, eu também sempre, eu despertei até um lado de escrever, de desenhar sempre na minha vida, música presente, tem um viés artístico, enfim da coisa. E aí, pô, eu vi uma parada muito legal que eu poderia raciocinar para como que eu vou vender alguma coisa para as pessoas, comunicar com as pessoas aí do outro lado e tal. E também posso falar isso de inúmeras maneiras, infinitas maneiras. E eu, cara, que legal. E além disso, eu também consigo me envolver em vieses, vamos dizer assim, estratégicos das coisas. Pensar em campanhas, pensar em como vender isso, vender aquilo, funil e tal, e abrindo a coisa, até ter uma visão de negócio, que é onde eu me encontro hoje, e vai abrangendo mais e mais. Comecei com o copy, mas eu sou um cara que hoje entendo muito de negócios, gosto muito de pensar em negócio, sabe? Ah, eu entendo sobre copy, mas eu entendo de produto, eu entendo de oferta, eu entendo de público, enfim. E, cara, e aí eu vi isso, cara, que legal, eu consigo juntar todas essas coisas. Mas lógico, não foi um bater um olho e ver tudo isso de uma vez só. Aos poucos eu fui enxergando. Mas só por copy por si só eu já vi que poderia ser muito promissor. Além de que, não só trazendo isso que eu fui descobrindo ao longo do tempo, que eu poderia trazer um viés estrategista, que eu poderia mexer em umas automações, poderia mexer nisso, naquilo, me desenvolver como um cara com visão de negócio e poderia trazer esses dois mundos, de brincar com a comunicação, ali a copy, tanto quanto com a questão de estratégia, de funil, estrategista, brincando ali tanto com a via da engenharia quanto a via da música, sabe? E, claro, e tirando o lado da música que eu tava querendo me afastar um pouco de, pô, a música por si só é muito cansativa. Trabalhar na noite, quem trabalhou ou trabalha na noite sabe que é muito cansativo. O descanso, o ambiente, a própria socialização, dificilmente as pessoas estão ali de boa realmente para aproveitar, enfim, sabe? É uma disputa, é uma vaidade, é muitos problemas, tretas, conflitos, na maior parte das vezes. Enfim, num ambiente que eu vejo que é muito saudável, sabe? Mais de década aí, 15, 16 anos já vivenciando esses ambientes. Enfim, não é uma coisa que eu queria pra mim, pra vida, por si só, sem ser músico, músico de noite e tal. E aí eu, beleza, foi chamando mais atenção, e o apreço pela engenharia declinando, e aí, beleza, vou mergulhar nisso, onde a criatividade e o raciocínio crítico, analítico se encontram, vamos dizer assim, pá. Eu falei, beleza, massa. Além de que, uma coisa que hoje sustenta muito, e foi um ponto de partida que eu vi muito interessante ao longo do tempo, que foi abrindo, e a minha maior referência, que até deixar um alôzinho aqui pra Dani Ferreira, que ela defende muito esse ponto também, junto comigo, que eu me encontrei muito com ela justamente nesse discurso, vamos dizer assim, de que, cara, pô, eu tenho espaço para me desenvolver numa parada que eu gosto, numa parada que eu acho massa, da hora, que é muito promissora, porque é um mercado que, no final de contas, é um mercado onde eu ajudo as pessoas a fazerem mais dinheiro. Mas não só isso, como também o que vem, que é o primordial, assim, que é o porquê de fato fazer a coisa, que é maior do que o fazer por liberdade geográfica, por ganhar bem, por isso, por aquilo, sabe? Um real motivo assim interessante que é o quê? Pô, eu tô lidando com comunicação. Comunicação molda comportamento, sabe? Consigo ajudar, cultivar uma boa mensagem no espaço ao invés de estar só vendendo as coisas, entendeu? E mostrar para as pessoas que, cara, tu consegue vender sendo tu mesmo, tu não precisa, vamos dizer assim, se vender para te vender alguma coisa, sabe? Se vender no sentido de botar uma roupagem que não te representa, de alguma coisa que não é tu de fato, entende? Que muita gente já veio com essa reclamação e eu percebo no mercado desde sempre que é justamente, cara, pô, eu muitas vezes eu me saturo no mercado ou eu não gostaria de entrar no mercado, mesmo pensando em ter um infoproduto, trazer meu serviço pro digital, enfim, vários profissionais falam isso pra mim, que é justamente eu, cara, eu tenho que fazer aqueles discursinhos chato, massivo, cansativo para conseguir vender minhas coisas, sabe? Isso é um ponto que sustenta muito o porquê que eu faço as coisas que eu faço hoje. E me dão um combustível, servem como combustível, me dão um impulso para eu continuar fazendo as coisas. Que é o gosto, o apreço pela parada. Como eu disse, eu juntei dois mundos. Tanto quanto no viés, vamos dizer assim, narrativo da coisa. Que é mostrar para as pessoas que é possível tu vender, sim, se comportando no mercado digital, online, como tu realmente é, sabe? Sem tu ter que forçar um discurso, sem tu ter que forçar uma narrativa,
empurrar a goela abaixo das pessoas pra elas comprarem, senão eu não vou comprar, sem ser chato, sem mentir, sabe? Sendo tu mesmo, cara, sendo tu uma pessoa de boa. Já conheci inúmeras pessoas com projetos gigantescos aí que faturam 6, 7, muitas vezes 8 dígitos por mês, e as pessoas são de boa, são tranquilas, sabe? Só falam a real. E, cara, venda é relacionamento, relacionamento é confiança. Gente, como é que a gente vai confiar numa pessoa, ou por muito tempo, vendo, sabendo, ou sentindo, ou tendo dúvida, que a pessoa, ela não é aquilo dali mesmo, sabe? Por mais que muitas vezes tu não se comunique muito bem, tu não articule tuas palavras, tuas ideias da melhor maneira possível, mas tu é uma pessoa genuína, pô, se conecta com quem tá do outro lado, sabe? É a mesma coisa tu encontrar uma pessoa que é do outro lado da rua, que, pô, sei lá, vem um cara que de vez em quando vende mel aqui na frente, que ele berra ali na frente. Tu vai falar com um cara, pô, é um cara muito simples, sabe? Muito simpão, assim, no jeito dele falar, mas tu vê que é uma pessoa genuína. Pô, tô fazendo isso aqui com a minha esposa. Pô, a gente lá busca um melzinho lá, minha sogra pega os vidrinhos aqui, tal, tal, tal. Ele explica pra gente a história, tu foi com vontade de comprar do cara. O produto é bom, beleza? Mas muitas vezes o produto nem é tão bom, mas tu compra porque tu se comove pelo fato do cara ser quem ele realmente é. E tá fazendo uma parada genuína e tá mostrando pra ti que é genuíno aquilo que ele tá fazendo, sabe? Sem querer ser melhor do que fulano, ciclano, sem querer se envolver em polêmicazinha do mel e não sei o que, sabe? Só de boa. Cara, eu tenho um produto legal, minha oferta é bacana, tu quer? Tá aqui, ó, pá. E seja pra te vender mel, seja pra te vender infoproduto, seja tu nutricionista, advogado, médico, arquiteto, seja lá o que for. Tem um e-commerce, enfim. Cara, tu consegue fazer isso de boa. E isso é uma das bandeiras assim que eu levanto, vamos dizer assim, na minha narrativa, nas coisas que eu falo, nas coisas que eu cultivo aqui dentro. Que é justamente muito forte isso de, cara, venda sendo você mesmo. Não precisa, sabe? Ainda mais tendo como principal pilar das coisas que eu faço o copywriting, que é justamente a comunicação. E quando a gente pensa em copy, quando a gente pensa em comunicação, é, pô, frasezinha pronta, formulazinha prontinha do que falar. E aí quando vê, as pessoas estão se formulando, estão entrando numa caixinha, deixando de ser quem elas realmente são, sabe? E isso, pô, trazendo um desconforto danado. A pessoa pensa que tem que gravar um conteúdo, tem que gravar um anúncio, tem que fazer um lançamento, tem que conversar com a audiência, seja lá no formato, no objetivo que for. Pô, já dá um cansaço, uma cãibra mental, sabe? Porque eu vou aqui botar uma roupinha pra mostrar quem eu não sou, pra tentar te vender uma parada, que muitas vezes nem eu acredito, entende? Então, é basicamente por isso que eu tô aqui. Porque, real, eu vi uma proposta muito interessante de negócio, de visão profissional, de, pô, é um mercado onde eu vou estar ajudando outras pessoas, e seja lá quem essa pessoa for, desde que ela queira vender alguma coisa, grosseiramente. É claro, eu posso direcionar, que não direciono hoje, mais para infoprodutos, e-commerce de vez em quando, mas eu fico normalmente nesses dois, infoprodutos e e-commerce. Mas posso pegar prestadores de serviço, como eu já trabalhei, negócios locais, enfim, sabe? Qualquer coisa, se quer vender alguma coisa, vai precisar de copy, um momento ou no outro. Isso tá vendo no digital, pô, entendeu? É aqui onde eu me estabeleço, onde eu foco mais na questão do digital. Então, pô, muito promissor. Mercado que nunca morre, porque tá todo mundo sempre vendendo. O mundo é um grande mercado. Consigo fazer isso digital, ter liberdade geográfica, ganhar muito bem por isso, sabe? Consigo ter tudo isso. Além de, como eu disse, juntar esses dois vieses, estratégico, analítico, engenharia, música, e também deixar uma mensagem legal para as pessoas, através das coisas que eu estou comunicando, e tirar esse véu do, de tantas coisas que existem no marketing digital, pelo menos dessa questão de copy. Muitas vezes eu acabo falando de outras coisas, mas principalmente nesse viés de comunicação. De, cara, seja tu. Simplesmente assim. Vai vender. Se tu for genuíno, se tu tiver um produto legal, uma oferta bacana, por que que tu não vai vender? Saca? Por mais simples que tu seja, por mais de boa que tu seja, que tu não queira abrir o microfone, dar um tiro pra cima e berrar e gritar pro mundo inteiro, não, cara. Só seja tu, me venda e seja de boa com isso, veja teu negócio crescendo, vai administrando, vai apertando os parafusinhos. É empreender, é um negócio, seja pra quem já tem, já tá rodando, quer otimizar, quanto pra quem quer crescer do zero, que nem eu, que, pô, já trabalhei em vários projetos, 6, 7, 8 dígitos, e tô aqui hoje de boa, tranquilão, gravando meus vídeos semanalmente, fazendo minhas coisas, testando produto, oferta, otimizando, crescendo gradativamente com o tempo. Tudo leva tempo, principalmente coisas de alto valor, vão levar tempo. Então, que tu construa com sabedoria, sabe, e com muita verdade as coisas que tu se propõe a fazer, seja dentro ou fora da internet, entendeu? E aqui nesse lado, pensando de negócio, comunicação dessa parada toda, é um dos principais pilares aí que eu defendo, que é justamente seja você mesmo, até para vender. E é por isso que eu tô aqui, por esses motivos aí que eu resolvi, há quase 6 anos, vir pro digital e focar em copy. E por isso que eu continuo aqui fazendo o que eu me propus a fazer. E eu acredito que vai durar aí
bastante tempo. O resto da minha vida, não sei, mas bons e bons anos ainda tu vai me ver por aqui através dessa telinha. Valeu? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, comenta o que tu achar interessante. Se tiver sugestão de outro vídeo também, é super bem-vindo. Compartilha quem tu acha que vai ser útil. E é isso. Fique comigo para cada vez mais e melhores vídeos. Valeu? Tchau, tchau.